Oi! Eu sou o Fábio. Eu sou a Evelyn. E esse daqui é o Farofa BL. Sejam bem-vindos. Olá, pessoas, sejam bem-vindos à Farofa. Essa semana a gente decidiu por um tema completamente fora da curva. Perguntei até a Evelyn agora, como que a gente começa esse vídeo? Porque eu não faço ideia de como abordar essa informação, esse tema para a pessoa que acompanha a gente. Aí ela, a gente é muito simples, a gente vai fazer assim, ó. Repete o que você falou porque eu não lembro. Então, vocês sabem que nós somos escritores, né? Então, hoje nós vamos falar sobre os nossos livros. E que também tem livros na temática BL. Então não sai totalmente assim fora da curva. Exato. Bom, vamos do começo então? Vamos começar do começo? Prazer, eu sou Fábio Abreu, eu sou autor oficialmente e profissionalmente, publico profissionalmente desde 2012. Minha primeira publicação foi esse livrinho aqui. Aliás, foi um conto dentro desse livro chamado Solária, que é uma antologia que foi organizada pela Alicia Barros em 2012 com o tema O Último Dia Antes do Fim do Mundo, tema de capa. Depois disso, eu participei de um projeto pessoal porque eu entendi mais ou menos como é que funcionava aquela mecânica de antologia, como é que era reunir a galera para criar conteúdo compilado. E eu e a Glautambra, que também é uma autora lá de Arirane, no interior de São Paulo, que tem vários livros, procurem os livros dela, são maravilhosos. Livros Qual é de o fantasia. último? Aquele... Dragonesa. Dragonesa e tem do tempo. Sacerdotisa do Tempo? Acho que é isso mesmo, Sacerdotisa do Tempo. Gente, muito bom. Eu indico. Muito bom. Eu vou botar as capinhas para vocês verem aqui, lindíssimas. E aí nós sentamos para a gente poder criar um trabalho e tal. E aí a gente acabou criando, tá, esse projeto que foi o Conto dos Sete. O Conto dos Sete era eu e a Glau, a gente convidou mais 5 autores que participaram e outros que não participaram da primeira antologia lá, quando a Alicia fez a organização, e fizemos uma antologia que tem esta capa maravilhosa, que foi feita pela Adriana Brasil, que também é autora, e ela é capista, enfim. Ela criou essa capa maravilhosa para esse projeto, e esse projeto ele consistia em cada autor fazer um conto, tá? Que tivesse como tema um dos pecados capitais, que o primeiro tema da primeira antologia do Conto dos Sete foi os 7 pecados capitais. Eu fiquei com o pecado da ira, eu fiz uma fantasia, obviamente, que é o meu forte, né? Uma fantasia chamada A Sétima Mácula. Fortíssimo nome, eu adoro. Depois disso, eu fiz participações em algumas antologias, só enviando trabalhos, não organizando, tá? Aí em 2018, eu acho. Não me pergunte datas. Eu não lembro, gente, mas acho que foi 2018. Eu publiquei meu romance solo, né? Meu padrão ali, que foi O Teu Silêncio e Minha Resposta, que a Evelyn já leu. Pra quem não ouviu falar, quem não sabe, a capa tá mostrando aqui. Tem um vídeo lá no meu canal, no Litera Luz, que é o meu canal pessoal, que fala sobre O Teu Silêncio e Minha Resposta. E o que rolou lá quando eu fui publicar, uma história triste. Chorei horrores. Enfim. Depois disso, né, indo aí trabalhando na sequência, eu tinha um conto chamado Oportuno Destino, ele era bem pequenininho e era com temática homoafetiva. E aí eu resolvi dar uma ampliada, uma encorpada, uma densidade maior no enredo, na história, e eu acabei finalizando esse trabalho. Ele ficou ali um conto, né, de curto para médio, aproximadamente 25 laudas. Vou colocar a capa para vocês verem aqui, tá? Ele também está na Amazon e ele é uma história muito bacana de superação em que um rapaz que é super dedicado a ele mesmo, ao trabalho dele, à formação dele, ele tinha um relacionamento ali que era super tóxico e ele acaba conseguindo dar volta na vida, ele dá uma guinada quando esse relacionamento meio que desanda, quando ele acha que é o fim, na verdade, é o real começo para ele. A história é muito bacana. A Evelyn já teve a oportunidade de ler O Oportuno Destino. E eu fiquei muito... Eu já li tudo. É verdade, tudo que eu já fiz, você já leu. E antes de falar do meu próximo projeto, que tem temática homoafetiva, eu queria falar do trabalho da Evelyn, tá?
Quando eu conheci a Evelyn há muito tempo atrás, não que a gente seja muito antigo, né? As pessoas velhas, assim, né? Claro que não. Antigo de dias, como diz a Bíblia. Não, né? Foi esses dias que eu não conheci a Evelyn. Tem quase 20 atrás. Eu estava escrevendo uma fantasia chamada Elfes, uma trilogia, na verdade, né? O Segredo de Sangue, O Segredo dos Elementais e O Segredo da Terceira Lua. Os 3 livros que nunca saíram. É a tristeza pra mim. É uma trilogia que nunca saiu, gente. Nunca saiu. Porque a história era muito complexa. Evelyn me ajudava com pesquisa. Naquela época eu morava em Saquarema, na época eu comecei. E na época... Não tinha computador, não tinha internet, era horrível. Vamos falar em realidade. Na época não tinha... Ok, Google, Alexia, me ajuda aqui. Chat GPT. Não tinha nada disso, era da caneta. Aqui, ó. Não pode ajudar com nada, Alexa. Muito obrigada, tá? Alexa, encerrar a participação. Obrigado. Menina, eu não sei quem mais intrometida aqui em casa, se é a Alexa ou o gato. Ela é muito carente. Não sei quem mais, se é ela ou o gato, não vou te falar. Ela é muito carente. Aí o que acontece? Eram páginas e mais páginas escritas à mão, pesquisas e feitas tudo à mão, anotações. Fichas de lugar, de pessoas. Sabe como é que a gente se comunicava? Ele escrevia uma carta pra mim e deixava no trabalho do meu marido, que me entregava. Aí eu escrevia e a gente deixava lá. Esses dias eu arrumando meu quarto, arrumando minhas coisas, eu achei várias. Sério? Sério. Achei várias cartas lá, que tá tudo guardadinho, né? Dobradinha na guarda. Eu falei, meu Deus. Gente, WhatsApp. Não existia naquela época, gente. Era no máximo mensagem de texto. E a gente só usava essa mensagem de texto ou ligação pra avisar quando eu tava indo. Tô indo esse final de semana pra ir pra cá. Vou dar uma passada aí na sua casa, hein? Deixei um material com a minha irmã. Ela vai deixar lá com o Maurício no trabalho dele pra te entregar. Era uma loucura. E assim, era muito difícil. E eu cheguei a escrever, assim, quase metade do primeiro livro. Eu já chamei esse menino várias vezes pra gente voltar a esse trabalho. Muito difícil, só de pensar me dá um nervoso. Pra gente retornar a esse trabalho, porque é um trabalho maravilhoso. Realmente. Entendeu? Uma história maravilhosa, os personagens são riquíssimos, assim. Inclusive, eu uso o nome de um dos personagens principais, que é o Elfo, né? Uma história que gira em torno de Elfo. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de fantasia, eu crio histórias de fantasia, esse é o meu forte, tá? E os elfos são os seres místicos que eu mais, assim, sou apaixonado. Ou seja, fã de Tolkien e fã incondicional de Christopher Paolini, que criou a saga do Círculo da Herança, que pra quem não conhece desse nome, deve conhecer como a saga do Eragon. Tá? Não filme, pelo amor de Deus. Exatamente. E o nome do personagem é Nariel, que eu uso como nick gamer até hoje, porque eu jogo muito. E eu uso a Litsa. A Litsa, que é o par romântico dele na história. E a personagem principal, na verdade, né? Eu até falei que se eu tiver uma outra filha, o nome dela vai ser a Litsa. Como eu não vou ter uma outra filha... Então tá aqui, deixa quieto. Deus lá de cima. Ui! Enfim, e aí a gente começou nesse período de se conhecer a falar sobre literatura. Evelyn sempre leu muito e leu muito de tudo, tipo, muito diversificado. E o meu nicho sempre foi muito focado. Romance, fantasia, romances homoafetivos. Eu sempre fiquei dentro desses nichos. Meu trabalho era, Fábio, volta, calma. Não, aqui não dá. Muita viagem mística do sol. Fábio, é o quê? Eu não entendi nada, porque na minha cabeça estava tudo super explicado. Todo mundo entendeu, óbvio. Eu entendi também que depois as pessoas vão entender. E aí eu tinha que voltar na caneta e refazer. Depois de aquelas 50 anotações que ela fazia, aí eu pegava um outro caderno, eu começava a passar o capítulo Cadernos, é verdade. Vários. Passar limpo aquele capítulo com as alterações que ela tinha apontado. E detalhe que nesse livro que é interessante é que eu tive um surto uma vez. E eu saí, tipo assim, do capítulo 14, 15 que eu tava, e eu fiz o capítulo 36, porque eu tinha um cronograma de tudo que eu ia escrever brifado, todos os capítulos. E eu saltei pro 36, porque eu sabia... eu acordei naquele dia com o capítulo 36 na cabeça, e eu tinha que fazer. Eu peguei o caderno. Foi isso. E eu comecei, falei, Evelyn, escrevi o capítulo 36. 36? Você já tá nessa parte? Não. Pulei, porque aí, é o que vai acontecer lá. Exatamente. E aí o que eu fiz? Dei pra minha mãe ler e dei pra ela. Eu falei, fez sentido a resposta?
Fez. O pior é que fez sentido. Fez. É porque, assim, já tinha uma noção de aonde eu ia jogar a história. Na verdade, a gente já sabia a história dos 3 livros, né? Então, assim, já tava tudo... Uma vez eu lembro, só pra encerrar esse círculo de elfos, uma vez eu tava na casa de uma amiga minha que é... Ai, meu Deus. Vamos lá. Jornalista, booktuber, blogueira, influencer, apresentadora do podcast lá da Play 9 do Felipe Neto, que eu esqueci o nome agora. Severino, quebra-galho, pau pra toda a obra. Exatamente. Ela é formada em marketing e jornalismo. Entrevistou 300 autores internacionais, já fez eventos para Netflix, para Amazon Prime, para HBO, e enfim. E Mariana Mortani. Ai, beijo, Mari, te amo, saudade. Eu espero te encontrar na Bienal. Aliás, quando esse vídeo sair, provavelmente eu já te encontrei na Bienal. Se eu encontrar com ela, eu vou botar uma fotinha aqui. Não sei se eu vou encontrar com a Mari, só um dia. E aí, o dia que eu contei essa história completa dos 3 livros, na sequência, na casa dela, pra ela e pra mãe dela, quando eu terminei, eu levei 1 hora pra contar. Quando eu terminei, que eu contei a última cena, que é quando... Spoiler! Que é quando que o Nariel, ele se torna... Não sei se você vai lembrar, tem muitos anos. Quando ele se torna o pilar do Elemental Terra, que era o pai dele, que morreu, que ele toma o lugar do pai, ele não pode ficar com ela e com o filho, que é o Rogner. Sim. E ele se transforma num lobo gigante e some no mar de trigo, aquele mar. Enfim, quando eu me arrepiei. Caraca! Quando ele tem eu contei essa cena detalhadamente. Quando eu terminei, as duas assim... Caraca, Fábio, tu não escreveu esse livro ainda, por quê, cara? Gente, vocês não estão entendendo o que esse garoto tá deixando de se tornar o novo Christopher Paolini por preguiça. Nossa senhora, agora quem viajou pro Deus Sol foi você. Quem sou eu? Perda a lenda. Quem sabe? Quem sou eu, perda a lenda. Mas enfim. E aí vai, vem, né? A gente parou de escrever, eu parei de escrever por muito tempo, porque eu tive um problema muito grande com a escrita. Pra quem não sabe, tem um vídeo no meu canal falando sobre isso. Foi o golpe que eu recebi da minha editora e acabei não conseguindo publicar Teu Silêncio e Minha Resposta como livro físico, e é algo que eu não fiz até hoje, é um projeto que eu tenho, mas que está vinculado a um segundo projeto que surgiu há pouquíssimo tempo agora, e eu vou falar sobre isso no final, porque vai ser só um comunicado, algo mais rápido. E aí vai, vem. Eu já tinha falado com ela que ela tinha que escrever, que ela tinha que fazer. Ela não sou escritora. Inclusive, eu falei assim, olha, vai ter um 4º livro do Elfes que você que vai fazer. Que era tipo o bestiário. Porque eu criei várias criaturas, eu criei ali um ecossistema, né, novo de plantas. Já tinha palavras criadas específicas para cada situação, cada coisa, nomes cada das item. Cidades, trabalhada tudo com dicionário élfico. E alguns termos em alemão misturados e tal. Foi uma pesquisa assim, riquíssima para criar esse mundo, né? Muito essa legal. gênese aí do start desse mundo, etc. E eu falei com ela, quando a gente fizer o bestiário, tipo assim, a ficha completa do mundo, curiosidades sobre Lagirage, mapa. Lagirage, que era o nome daquele mundo ali, né? Ou era da cidade? Agora eu não me lembro. Acho que era do mundo. Era do mundo. Lagirage era o mundo onde se passava a história. E a cidade tinha várias. Eu lembro de Macai, que era... Lizard, que é o país, né? Era o... Isso. Nossa, gente. Enfim. E ela, não vou, não sou escritora, bababá. Tá, foi ano passado, não foi? Foi. Ômega. Você falou, amigo, tô escrevendo um livro. Não foi. Eu falei assim, estávamos conversando, eu, ele e Lu. Lu, amiga nossa, que é escritora, redatora também. Também. E aí a gente falando no grupo, e aí eu falei assim, eu tenho uma história pronta na minha cabeça. Mas eu não sei, eu acho que eu não sei escrever. A Lu falou, quero pra ontem na minha mesa. Dela é dessas. Aí eu disse assim, mas eu não sei fazer diálogos. Ela falou, quero pra ontem na minha mesa. Aí ele falou assim, já falei pra ela várias vezes, pra ela escrever. Né? Aí eu falei assim, eu tava no trabalho. Falei, quer saber? Vou tentar. Fiz o prólogo. Mandei pra eles no grupo. No mesmo dia, porque a história tava pronta. Fiz o prólogo e mandei. Quero essa história pronta, você começa a fazer assim, tá vendo? Falou que não era escritora, que não sabia, Muito bom, gente. Mandei o primeiro capítulo, a Lu já foi lá, aqui, ajeita aqui, olha a palavra repetida. Pra quem não sabe, Lu Franzin, ela além de escritora, ela é formada na área, ela é redatora, ela trabalha criando hoje, né,
material didático para a faculdade Barão, não sei das contas lá de Rio Branco, não esqueci o nome. E o grande talento da Lu Franzin é encontrar furos no seu texto. Então, assim, você contratou ela, você se prepara. Ela vai vir com chicote, mas também vai vir com um monte de opções para você melhorar o texto. Quando você termina de fazer a lapidação, que ela chorando, você fica assim, cacete, foi eu que fiz isso, cara? Ela é desse nível, e, assim, ela te pega e transforma. Ela é tão assim, que hoje, se eu escrever uma frase no WhatsApp, e tiver 2 palavras 3 vezes a mesma palavra, eu falo, não posso fazer isso, gente. Que isso? A Lu não deu permissão, peraí. Substitui que esse a Lu vê isso aqui. Vamos buscar um sinônimo aqui rapidinho, calma aí. Rapidinho. Então foi isso. Aí eu comecei a escrever e como a história já estava pronta, começou a vir. Chegou um momento que eu precisei, porque eu sou desse tipo de escritora, eu precisei sentar com os meus personagens. E conversei com eles e eles falaram assim pra mim, não é esse o caminho da história, a história vai tomar um outro caminho. E eu falei, entendi. E aí eu acatei o que meus personagens disseram, criei meus personagens na história e fui pum, terminei. Falei para esta pessoa que eu havia terminado, mandei para esta pessoa, como vocês viram, eu li todos os livros dele, ele ainda não é o meu. Eu tô no capítulo 15, 16. São quantos? 25? São 25. Eu tô no 15. Mas assim, eu não só leio, gente. Eu leio fazendo apontamentos de cada item que eu encontro para que ela possa ir fazendo assim. Mas ele ainda não leu. Aquelas arestas, aparando arestas. Mas assim, o tema do vídeo não é ele não ler o meu livro, tá? Vamos voltar aqui pro foco. O meu livro tá no Wattpad. É só buscar lá Evelyn Santiago, Ômega, Inesperado Destino. Que dá-lhe aí frisar que Fábio escreve muito sobre fantasia, eu também amo fantasia e tal. Mas como vocês sabem, eu sou uma fujoshi. E nesse mundo das fujoshis existe um mundo maravilhoso criado pelas fujoshis e pelos fundanches que é o mundo Abo, né? Que é alfa, beta e ômega. Isso, explica, né? Porque quando eu comecei a ler, eu falei, o que está acontecendo aqui? Vem cá, querida, o que está acontecendo? O mundo Abo nada mais é do que uma sociedade que é regida não por gênero masculino e feminino, mas por classificação alfa, beta e ômega. Assim como uma alcateia, vamos botar assim, né? Os alfas são aqueles que estão no comando, fortes, poderosos e tal. Os ômegas são aqueles que estão ali para a reprodução, né? Que na verdade o X da questão é esse. E os betas são os soldados, são os que estão abaixo disso, eles servem para manter, né, essa sociedade. E esse mundo ele foi criado, como eu já falei, pelas fundanches, os fundanches e as fujoshis. E nesse mundo, os ômegas... Aqui está Alexa, para lembrete. Dessa vez ela não teve culpa. Nesse mundo, os ômegas podem ser homens ou mulheres, então nós podemos ter homens que engravidam. Gente, quando eu vi isso, eu falei, como é que? Então. E assim, geralmente o Abo ele é bem voltado pro BL, exatamente por essa temática de um homem poder engravidar. Então é voltar pro BL, mas tem muito Abo por aí, principalmente no Wattpad, no Spirit, falando de romance hétero nessa temática do Abo. Mas geralmente é voltado pro BL. E o meu livro, ele é baseado nisso. É um menino que viveu a sua vida até os seus 24 anos, achando que tinha nascido um beta, né? Ele não tinha feromônios, ele não era afetado por nenhum outro alfa, ele vivendo a vida dele, os pais dele faleceram quando ele fez 18 anos num acidente de carro, o pai dele era um alfa e o outro pai dele era um ômega. E ele ficou sozinho no mundo, ele só tinha um amigo, né, que é o Fram. Vocês vão ver muitos nomes de atores, de personagens de velho tailandês, de cantores de K-pop, porque eu sou dessas, o livro é meu.
E aí, o nome do personagem principal é o Win. E um dia, o Win passa mal na rua e quem ajuda ele, né, que ele é passando mal, ele é atacado por um homem estranho na rua, e quem ajuda ele é um outro homem que é um alfa tal, e o nome dele é Porsche. E ele ajuda o Win, e depois disso o Win descobre que ele é um ômega, e isso não é um spoiler, né, porque tá na capa do livro. Ele descobre que ele é um ômega, e a vida dele vai de cabeça para baixo. Acontece diversas coisas, o livro vai caminhando, você fala assim, já sei o que vai acontecer no final. E aí chega lá, você não sabe o que vai acontecer no final. Aí muda as coisas, a vida dele é uma loucura, é um destino realmente inesperado, ele não esperava por isso. Título este, que foi esta pessoa que sugeriu pra mim, que eu acatei porque eu amei, né? E agora eu vou iniciar o segundo, que eu também sugeri. E também tem o terceiro que eu também sugeri. Porque a história deu margem pra mais coisas. Nossa, quando né? eu li, gente, eu li até o 15. Cheguei no 15 e falei, isso aqui tem margem pra muito mais coisas. Porque tem personagens secundários que podem ser protagonistas de outras histórias vinculadas a essa. Eu aprendi. Falei, gente, spin-off. Falei, vem cá. Vamos fazer uma trilogia? Ômega, Beta e Alfa? Tá maluco? Eu falei, vamos sim, vamos. Acabou saindo. E aí ou vai sair, né? Não tem ainda. E aí eu vou começar o segundo Qual livro. Eu tô pensando, porque é aquela história, né? Deveria ser o Beta, mas o Alfa tá se apresentando a mim. Entendi. Então eu acho que vai ser o Alfa mesmo. Não vai seguir a ordem de Abo, não vai ser Ômega, Alfa e por último Beta. E tentei muito escrever o Beta, mas o Alfa tá ali, cara, tô pronto. Não, faz o que tá vindo. É assim mesmo. E aí, nessa loucura toda. Tu dizer que não te quero. Nessa loucura, eu sou uma pessoa que adoro jogos de jogos interativos. Eu amo jogos interativos. Então, isso. O que a personagem vai fazer nesse momento? Tá, aceita o convite de fulano? Aceitar o convite ou não aceitar? Beijar ou não beijar? Xingar ou não xingar? Essas coisas assim. Aí, adoro. E eu tava jogando, né, um dos joguinhos da Charter, e aí apareceu lá que tava tendo um concurso de redação com a temática fantasia e tal. Falei, por que não? O livro já tá pronto, por que não? E o livro virou um jogo. Muito bacana, por sinal. E a gente vai fazer o quê? Deixar o link do jogo aqui na caixa de descrição, tá? Colocar a capinha do jogo aqui também, vocês já conseguirem identificar este aqui. O link tá aqui na caixinha para quem quiser jogar. E aí você vai ler e jogar ao mesmo tempo. Exatamente. E aí você tem ele no Wattpad para você ler, ou você tem ele no Charter para você jogar. Decidindo ou não o destino de Win e Porsche. Olha que bacana, olha. E de graça, tá? Tudo de graça. Verdade. E assim, já fica aqui o anúncio, porque isso é uma promessa que eu fiz pra Evelyn. Eu vou viajar agora em setembro e eu vou precisar me reorganizar por conta disso. Provavelmente não teremos pausa nos vídeos. A gente vai tentar deixar conteúdo programado para esse período que eu vou estar ausente. Pra vocês não ficarem sem vídeos. Mas uma das promessas que eu fiz para ela hoje é que eu vou tentar gravar um conteúdo falando sobre Enchanté, que ela não gosta de Enchanté, eu adorei. Porque eu vou estar na cidade que foi, né, que ali foi cenário da série, eu vou tentar criar um conteúdo lá. Mas a questão não é essa, não. A questão é a seguinte, eu prometi a ela que depois que eu voltasse, eu me reorganizaria para várias coisas. E uma delas é o seguinte, essa viagem ela também vai ser um laboratório para a sequência do meu livro, que é Teu Silêncio, Minha Resposta. Teu Silêncio, Minha Resposta é um romance padrão entre Mayara e Krishka, e é relatado ali a história dos dois de uma maneira muito íntima. É um livro narrado em primeira pessoa, e diferente dos romances padrões, o personagem principal não é a menina, é o menino. E é uma história que eu costumo falar que ela é muito em preto e branco, porque eu não, em momento algum eu uso a palavra depressão ou nenhum tipo de sinônimo que leve a essa informação desse quadro, né, de patologia emocional. Porém, qualquer parágrafo deste livro
fica nítido que o personagem principal sofre de depressão aguda e outros transtornos de ansiedade, que hoje em dia está muito comum. Muito comum. Que as pessoas conseguem identificar com muita facilidade. Enfim. Então, Teu Silêncio Minha Resposta basicamente é isso. É um livro que ele, apesar de ser muito interessante, te prender, ele traz uma lição de vida assim absurda, tá? Muito grande. E ele relata dessa forma um pouco mais densa, um pouco mais obscura, mais pesada, né? A realidade da psique da alma humana. E dentro desse livro tem um personagem que todo mundo ama, todo mundo gosta muito, que é o Ronald. Ronald se tornou queridinho de muitos leitores que acompanharam o meu trabalho. É aqueles personagens secundários que a gente ama. Exatamente. E o que aconteceu? Eu tive um insight, como foi com Teu Silêncio Minha Resposta, anos atrás, para criar o spin-off de Teu Silêncio Minha Resposta, que vai ser a história de Ronald. Esse livro ele vai se passar, grande parte dele na Espanha e outros países da Europa, tá? E sendo Ronald o protagonista, não poderia ser diferente. Ele vai ser um romance homoafetivo, a história de Ronald, porque Ronald é um personagem gay. A história de Ronald vai contar ali a jornada dele quando ele se separa de Christian, dentro da história. Para quem leu Minha Resposta vai ter uma noção do que eu estou falando. E o nome do livro já foi batizado, já foi determinado, e ele é um complemento do que eu criei há, sei lá, nem sei quantos anos atrás, 6, 7 anos atrás, talvez até mais. Que Teu Silêncio Minha Resposta saiu em 2018, mas ele foi criado bem antes, tá? O conto que deu origem ao livro foi criado em 2012. Tem noção? Tem mais de 10 anos. Então, vai se chamar O Som de Todas as Cores, porque ele está literalmente no oposto de Teu Silêncio Minha Resposta. E por que todas as cores? Seria o som do arco-íris, mas além de genérico, é muito nichado. E o Som de Todas as Cores ele soa mais poético, ele soa mais lírico. E ele retrata exatamente a essência do que vem por aí, porque o Ronald é o completo oposto de Christian. Então a gente vai ter duas histórias de um mesmo mundo, inseridas ali no mesmo contexto, mas com caminhos, com nuances completamente diferentes. Então é um projeto para o ano que vem. E dentro desse projeto, que eu vou trabalhar com a Lu, que vai me auxiliar, a gente vai pegar o livro desta pessoa, fazer toda uma editoração, porque ele vai ganhar uma capa nova, ele vai ganhar uma roupagem nova, toda uma estruturação, diagramação pirâmide, que ele vai para a Amazon. E se Deus quiser, a gente vai conseguir disponibilizar esse arquivo para impressões físicas, para a gente ter Ômega, Destino Inesperado na estante. Gente, vocês não vão acreditar. Eu acabei de conceber agora, neste momento, que eu vou fazer no livro do Beta. A gente está registrado hoje. Caraca, veio. Gente, que lindo! Eu amo insights. A energia da criação é essa. Gente, mesmo. Que coisa linda! É isso aí. Então tem muitas promessas, já existem trabalhos aí, tem muias promessas que vêm por aí. E tem um outro livro que eu mandei pra você esses dias. Fantasia, lembra? Ah, tá. O argumento. Não é reencarnação, é transmigração, abo, fantasia, tudo no mesmo. Cultivação, olha. É verdade. Ixi, ó. Tudo no mesmo só. E vem aí. Então é isso. Só que, afinal de contas, isso é um canal de promessas. A gente precisa anotar esses negócios que veio aqui agora. Então vamos encerrando por aqui, para o lado do tempo de não perder o insight. Mas é isso, a gente queria compartilhar com vocês as nossas obras, o que vem por aí como projeto pessoal, tá? E onde você pode encontrar nossos trabalhos. Porque muito além do que a gente faz, das pataquadas que a gente faz nesse canal, a gente também é cultura, tá? E é sobre isso. É sobre isso. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Comentem com a gente aqui se já tiveram acesso, se não, se pretendem pegar alguma coisa ou não. Não se esqueça de ver os links que a gente vai deixar na caixa de descrição aqui. Vai ter o link do meu livro na Amazon. Não deixem de ler. Vai ter o link do conto, que é o Oportuno Destino, que é o conto BL, né, afetivo. Vai ter o link do Wattpad, do livro da Evelyn, do Destino, de Ômega, Destino Inesperado, e o link do jogo lá no Charter, para quem quiser ler jogando, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso aí. Maravilha. Bom, eu sou o Fábio. Eu sou a Evelyn. A gente fica por aqui e se vê na próxima. Tchau!